O assunto agora é a tragédia que aconteceu no fim de semana no Autódromo de Cascavel, Zilmar Belks, tá? André Veríssimo Cardoso e Érico Veríssimo da Rocha foram as vítimas dessa fatalidade, tá? Hoje à tarde, a organização do MotoGP se pronunciou sobre esse caso. Eu vou ao vivo com o Raul Stanazo, que tem acompanhado toda essa movimentação, inclusive por parte da polícia, né, Raul? Exatamente, Wagner. Foi aberta, claro, uma investigação por parte da polícia que agora, deve instaurar um inquérito, já foi aberto até mesmo para apurar de fato o que aconteceu. Até porque são duas mortes, então a partir de agora tem o trabalho da própria polícia de investigação também. Mas foram levantadas algumas questões em relação à segurança, em relação ao atendimento médico. Por isso, dessa coletiva de imprensa hoje foi realizada. Quem falou foi o diretor do MotoGP 1000 e também o diretor de competição de pista, tá? Mas antes, Wagner, antes de trazermos detalhes dessa coletiva, dessas informações, a gente preparou o material para mostrar para quem tem em casa, de fato, o que aconteceu nesse fim de semana marcado pela tragédia no autódromo aqui da cidade. Vamos acompanhar. O acidente aconteceu logo na primeira volta do Campeonato Brasileiro de Motovelocidade. A imagem mostra o momento que o piloto André Veríssimo Cardoso se desequilibra da moto, cai na pista e tenta se levantar. O piloto sinaliza levantando a mão. Alguns pilotos conseguem desviar, mas uma das motos não consegue fazer o mesmo e atropela André. Após a batida, Érico Veríssimo da Rocha também ficou caído na pista. O acidente aconteceu bem aqui nesse ponto. Ao sair dessa curva, o André se desequilibra, cai, ele tenta sinalizar, alguns pilotos ali fizeram esse desvio, o Érico não conseguiu desviar e atingiu o André, arremessando o piloto bem aqui às margens da pista. O detalhe, eles se aproximavam do fim da primeira volta. Os dois foram socorridos e encaminhados ao hospital. Primeiro foi confirmada a morte de Érico por volta das 13h20 da tarde. Cerca de 2 horas depois, o óbito de André também foi divulgado. Apesar dos mesmos sobrenomes, os pilotos não eram parentes. Eles participavam da 4ª etapa da competição de 1000 cilindradas do Campeonato Brasileiro de Motovelocidade. André Veríssimo Cardoso, de 42 anos, era de São Paulo. O piloto largou em 8º lugar. E Érico Veríssimo da Rocha, de 38 anos, de Pernambuco, saiu na 17ª posição. Infelizmente, uma fatalidade, uma prova que estava muito bem organizada, o público excelente, as pessoas compareceram, E, infelizmente, na primeira volta ainda, onde o pelotão está todo ele ainda agrupado, buscando, cada piloto buscando o seu espaço, e, infelizmente, tivemos essa tragédia. E a Polícia Civil de Cascavel instaurou o inquérito para a investigação do caso. Wagner, é importante a gente dizer aqui o seguinte, que para participar, obviamente, de uma competição como essa, GP 1000, são motos de altas cilindradas, os pilotos, eles sabem realmente do risco que pode acontecer, até porque a velocidade ultrapassa, em alguns momentos, 200 km por hora, facilmente, Essa curva específica onde aconteceu esse acidente, nós vamos tentar entender, buscar, até quem acompanha mais sobre corrida, ressaltou que essa curva onde aconteceu o acidente, se não for a de mais baixa velocidade, é uma das mais baixas, tá? Então provavelmente, ali claro que tem investigação acontecendo, mas é mesmo o diretor do MotoGP 1000 diz que na média ali, provavelmente o Érico estava a mais ou menos 90 km por hora, mas aí tem toda aquela questão da moto em velocidade com algo parado, onde estava o André já parado, então tem um impacto muito, muito forte, A gente destaca também que foram 2 mortes registradas neste fim de semana, mas não foram as únicas, infelizmente, neste ano. Ainda no começo desse ano, uma outra morte também foi registrada. E aí fomos também tentar entender sobre as condições da pista. Fomos informados o seguinte, que tem o asfalto novo na pista, é uma pista que tem sim segurança, mas infelizmente os acidentes acontecem, Então hoje teve essa coletiva de imprensa com o diretor do MotoGP 1000 e também com o diretor de pista. Nessa primeira fala que a gente vai acompanhar agora, nós questionamos realmente sobre essa questão da própria segurança. Como é que isso é tratado? Vamos acompanhar. O autódromo seguro, um novo asfalto, zebras padrão internacional da FIM. O piloto contava com equipamentos de primeira linha, inclusive com airbag no tórax.
capacete de primeira linha. Então, todos os elementos que você prevê e você tenta resolver já estavam ali. Então, com tudo isso, é o tipo de acidente que nós não temos qualquer tipo de interferência para minimizar. Esse já aconteceu no Mundial, já aconteceu em provas regionais e é o tipo de acidente que não tem realmente o que fazer. Qualquer tipo de esporte que envolve velocidade e conjunto de atletas, seja motovelocidade, automobilismo, ciclismo de estrada ou até mesmo turf, que é a corrida em cavalos, quando se junta grupo alinhado, velocidade, esse tipo de acidente pode acontecer. E com relação ao que temos aqui na cidade, é o que tem de melhor. Não teve nenhuma influência sobre o acidente. Esse tipo de acidente, Wagner, em conversa até mesmo com estes profissionais, com outras pessoas que entendem realmente de alta velocidade, de competição de motocicletas, né? Esse tipo de acidente é o pior. Isso porque as pessoas, aliás, né, é o tipo de acidente que mais pode deixar vítimas feridas gravemente ou até mesmo perder a vida, que é quando um piloto acaba sofrendo a queda e ele fica no meio da pista sem muita visão dos outros, logo depois de uma curva. Então, esse tipo de acidente é um dos piores em relação a essas corridas com motocicletas. Nós também, Wagner, buscamos entender em relação ao atendimento de saúde, se as ambulâncias realmente que estavam lá, se elas estavam todas equipadas, se tinham médicos realmente à disposição. Fomos informados que as ambulâncias, sim, tinham todos os equipamentos necessários, até mesmo as ambulâncias adaptadas com UTI, médicos até mesmo no local, né? Até o médico coordenador também estava lá. Recebemos a informação que no primeiro momento um dos pilotos, ele estava em estado mais gravíssimo naquele momento. Ele foi levado imediatamente ao hospital universitário, até o HU aqui em Cascavel. Já o outro piloto chegou ainda a ser estabilizado no local. Ele foi levado no primeiro momento até a UPA da cidade, mas infelizmente também a situação se agravou, também acabou perdendo a vida. Então nós buscamos entender realmente com estes responsáveis, né, tanto o diretor do MotoGP 1000 quanto o diretor de pista, em relação a estas condições de atendimento médico lá no autódromo. Vamos acompanhar. Nós fizemos questão, não são todas as categorias que tem um chefe médico. E como motocicleta realmente existe mais quedas do que automobilismo, do que tudo, nós adotamos de ter um chefe médico que acompanha, que vistoria as ambulâncias, que vistoria as condições de equipamento, medicamento. Tudo isso é feito antes de iniciar o processo das corridas. E na quinta-feira, antes de iniciar, é feito um cheque total. Então, para dar o quê? Tranquilidade. As nossas ambulâncias atenderam de imediato, um sendo detectado como mais grave, já partiu direto por atendimento no hospital HU, seguindo os protocolos da cidade, tá? O outro recebeu, foi estabilizado aqui, encaminhado para a UPA, também seguindo o protocolo da cidade. Tudo que poderia ser feito para que esses pilotos tivessem em vida hoje foi feito, né? Infelizmente, os ferimentos eram gravíssimos e eles não resistiram. Uma fatalidade que aconteceu, né, Raul? A gente lamenta para os familiares também, para toda a organização do evento também, questionamos todos os lados, é nosso papel também, a polícia que agora faz essa investigação, um inquérito que já está instaurado, esse levantamento que nós fizemos também, para saber se houve alguma negligência no atendimento, se as ambulâncias que estavam lá, então, elas eram capacitadas, elas estavam com todos os equipamentos, se existiam médicos, enfim, só fica aqui para a gente lamentar. Obrigado, Raul. Os dois pilotos, então, tanto o André como o Érico, eles têm o mesmo sobrenome. Érico Veríssimo tinha 38 anos, o André Veríssimo 42, apesar da triste coincidência do segundo nome aqui, o sobrenome ser igual, eles não tinham parentescos, a proximidade era o esporte que unia, e os dois então vítimas dessa tragédia. 7h08.